Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste, e hoje vamos entrevistar o senador Camilo Santana, ex-ministro de Educação nesse terceiro mandato do presidente Lula. Senador, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar conversar com Carta Capital. Não, para mim é um prazer cumprimentá-la, Fabíola, cumprimentar todos que fazem a Carta Capital. Para mim é um prazer poder conversar e debater um pouco sobre o momento no Brasil e no Ceará, no Nordeste também. Senador, o senhor deixou o Ministério da Educação há pouco mais de um mês para se dedicar à campanha de reeleição do presidente Lula. Mas há especulações também de que o senhor pode ser o candidato ao governo do estado, em vez do atual governador Elmano de Freitas. Existe, de fato, essa possibilidade? Seu nome, inclusive, lidera nas pesquisas, não é? Fabíola, a gente tem construído um projeto no Ceará ao longo já de vários governos e que hoje é liderado pelo governador Elmano. Então, a nossa ideia, e eu vou trabalhar muito para isso, foi por isso que eu pedi ao presidente para sair do ministério, até porque todas as ações já estavam me dando continuidade, para poder ter tempo para me dedicar um pouco à eleição do presidente Lula nacional, pelo bem do Brasil. Inclusive, faço parte da coordenação nacional e também me dedicar um pouco à eleição no Ceará. Nós estamos agora construindo as alianças, construindo, definindo os nomes. O nosso candidato à reeleição é o governador Elmano, o governo está bem avaliado. Claro que pesquisa é um retrato do momento, mas quando você olha a espontânea, que para mim é a informação mais importante de uma pesquisa, apenas 75% da população do Ceará ainda não sabe quem vai votar, e na espontânea o Elmano está empatado lá com o candidato adversário. Então, a gente vai trabalhar muito para mostrar, fazer um bom debate, para mostrar a diferença dos dois projetos, que são projetos antagônicos, um projeto que representa o olhar para a população, que tem feito entregas, e o outro projeto que representa o projeto do bolsonarismo, do negacionismo, né, que negou a vacina, que não tem uma ação ou entrega feita no estado do Ceará. Então é esse debate. Então, o nosso candidato será o governador Humano. O senhor citou aí as pesquisas, né? O candidato que o senhor cita também, Ciro Gomes, né? Candidato pelo PSDB, que inclusive está com o pré-lançamento da campanha marcada para este sábado, dia 16. Nas pesquisas, ele aparece com 41%, pelo menos a última Quest, e Omano de Freitas com 32%. Como é que o PT, qual é a estratégia do PT para reverter esse favoritismo de Ciro? A gente vai tentar exatamente mostrar, porque a população ainda não está interessada em eleição. Então, o governador é um governo bem avaliado, é bem avaliado o governo, acima de 60%, né. É um governo que está fazendo muitas entregas, muitos indicadores. Para você ter uma ideia, o Ceará foi o estado que mais diminuiu os resultados de homicídio do Brasil, esse ano. Já diminuiu em 2025 e está diminuindo esse ano, que é um grande desafio, que é a área da segurança. O governador Armando tem investido muito, né? Já foram mais de 3.500 profissionais contratados, investimento em inteligência, investimento em monitoramento, serão quase 5.000 homens, né? Já são quase 5.000 homens desde 2023 contratados para reforçar a segurança pública. Então, são bons resultados que o Ceará tem alcançado. Se for olhar para a saúde, foi esse projeto que interiorizou a saúde do Ceará, está levando tratamento de câncer para o interior do estado, em várias regiões. Inaugurou o maior hospital do Nordeste agora, com 853 leitos, 100% funcionando. É o maior hospital, é um dos maiores do Nordeste, é o maior hospital do estado do Ceará. Então, se você for para a área da educação, nem se fala, nós batemos recorde agora de quase 27.000 alunos que passaram para as universidades de escola pública do estado do Ceará. O Ceará que tem primeiro lugar em alfabetização de crianças, primeiro lugar no ensino fundamental, terceiro no ensino médio. Um Ceará que gerou 168 mil empregos com carteira assinada, o saldo positivo de 2023 para cá. Pela primeira vez na história, nós saímos de um estado que tinha mais Bolsa Família do que carteira assinada, e agora nós temos mais gente com carteira assinada do que recebendo Bolsa Família. Um Ceará que está levando os maiores investimentos privados do Brasil nesse momento. Estamos construindo lá um grande data center, um investimento de 200 bilhões de reais no estado do Ceará, é o maior do Brasil, é um dos maiores do mundo, né? Levamos de volta a indústria automobilística que foi fechada ainda no governo passado, do governo Bolsonaro. Então, nós vamos procurar fazer um bom debate com o povo cearense, para mostrar que o Ceará tem avançado e que o outro lado é o lado que se uniu. O candidato que se coloca aí como oposição ao Elmano
ele se juntou com o que há de mais retrógrado ou atrasado no estado do Ceará, que ele sempre combatia. Primeiro, a gente vai falar da incoerência, porque para mim a política tem que ter coerência de ideias. A política não é feita em cima de ódio, do vale tudo, do poder pelo poder. O projeto, para mim, eu acredito na política para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, com mais oportunidade às pessoas que mais precisam. Então, o candidato se juntou com aqueles que ele sempre combatia, chamava de corruptos, chamavam de fascistas, chamavam de milicianos, e agora está batendo continência para eles. A troco de que isso? Então, nós vamos mostrar a incoerência, né, do candidato adversário do Elmano e mostrar qual é o projeto deles. Né? Que até pouco tempo ele elogiava, inclusive me dizia que eu era o melhor governador do Brasil, da história. Né? Então, é esse enfrentamento que nós vamos fazer para reverter, até porque, repito, né, a gente quer mostrar a importância da integração, da importância de ter governos conectados. O governo do presidente Lula com o governo do governador Humano, que tem feito de entregas importantes à população cearense. Você vai olhar no governo passado, que ele está aliado agora ao bolsonarismo, não fez uma casa popular, uma casa para a população cearense. Né? Precisou que o presidente Lula voltar para estar entregando casas agora ao povo cearense, que é um sonho de uma mãe. Né? Voltar a farmácia popular, voltar o Mais Médico, voltar os investimentos em creche. Eu fui ministro da Educação e a gente tem que perguntar qual foi a creche, a escola construída no Ceará, você não vai encontrar. Não vai encontrar uma entrega. Ao contrário, tentaram foi deixar de proteger a vida dos cearenses e dos brasileiros no período mais difícil da crise sanitária mundial, que foi a pandemia. Negaram a vacina ao povo. Então, são essas pessoas que estão tentando se colocar como alternativa para o Ceará, usando fake news, usando mentiras para o povo cearense. E aí é um desafio enorme a questão das redes sociais nessas eleições, principalmente por conta da inteligência artificial. Então, Fabíola, nós vamos fazer um bom debate, e eu não tenho dúvida, o povo cearense é um povo inteligente, sábio, sabe que na história dos últimos governos do Ceará, quem tem feito entregas e melhorado a vida das pessoas. Então, esse debate, bom debate, eu não tenho dúvida, nós vamos reverter esses números e garantir a reeleição tanto do presidente Lula como do governador Almano nas eleições de 2026. Senador, sobre os diálogos com os outros partidos, né? Aí eu vou puxar pelo senador Cid, né? Que ele tem dito que o acordo é se o candidato for o governador Elmano, né? Se for outro nome, o acordo não existe acordo em torno de outro nome, né? E ele, inclusive, tem declarado que não pretende disputar a reeleição para senador, né? Uma reeleição praticamente dada como certa, né? Dada como certa. E ele defende para a vaga o deputado Júnior Mano. E a gente viu que tem algumas arestas em relação ao nome do Júnior Mano. Como é que estão as conversas, tanto com o Cid e as demais forças políticas locais, para fechar a chapa? E quais nomes estão cotados para as duas vagas de senador e a de vice? Bom, primeiro a gente está ampliando o leque de alianças nessas eleições comparado com 2022. Por exemplo, em 2022 nós não tínhamos o PSD, hoje o PSD é aliado, nós não tínhamos os republicanos, por exemplo, hoje os republicanos é um partido importante aliado, nós não tínhamos o próprio PSB na eleição passada, então nós não tínhamos o PDT, né, foi o nosso adversário nas eleições passadas. Então, a primeira coisa que nós conseguimos ampliar o leque de alianças de partidos para a eleição de governador, eleições majoritárias e proporcionais esse ano de 2026. E também diálogo, né? Eu tenho defendido o nome do senador Cid Gomes para a reeleição, pela importância que ele representa para o Ceará, como ex-governador, como senador atual, que tem direito a ir para a reeleição, e ele é importante não só pela sua história, mas para ajudar, inclusive, na própria chapa do governador Elmano, é um nome que reforça a chapa majoritária. Nós estamos discutindo também que temos nomes do MDB, nome do Republicano, nome do PSD para a segunda vaga do Senado Federal, como também para vice do governador Elmano, e vamos aí definindo, aí, afunilando. Nós não temos veto absolutamente a ninguém, muito menos ao deputado Júnior Mano, que é um aliado, que é um grande parlamentar cearense, que tem feito um bom trabalho em muitas prefeituras e no estado do Ceará, mas a gente, quando vai para uma eleição, a gente tem que procurar quem seria o nome que vai, vamos dizer assim, agregar mais a um conjunto de partidos dentro do próprio PSB, que é o partido do senador Cid, que defende o nome dele para a reeleição como candidato a senador.
Então é isso que nós vamos defender, nós estamos num bom debate, um bom diálogo, né. Repito, o candidato é o governador Belmano para a reeleição, e nós vamos estar juntos aí, para garantir que o Ceará possa continuar melhorando aquilo que precisa ser melhorado, mas não retroceder, né, não retroceder para uma turma que não tem amor pelo Ceará, só pensa no poder pelo poder, faz a política do ódio, né, da intolerância, do medo, né, da agressão, da falta de respeito às pessoas, né, com mentiras, com fake news, todos os dias com fake news nas redes sociais. Não é dessa forma que nós fazemos a política. Nós fazemos a política, claro que precisar, quando é necessário ter postura firme, nós vamos sempre ter, mas fazer a política com respeito, porque democracia é isso, é respeitar diferenças, né? Então, é dessa forma que nós vamos construir, e eu não tenho dúvida que nós vamos fortalecer essa aliança no entorno tanto do governador Elmano, como, se Deus quiser, também com a candidatura do senador Cid, que eu defendo e que eu tenho certeza que nós vamos avançar nisso. Senador, eu queria entrar agora um pouco no cenário nacional, né? Queria saber do senhor o que está em jogo nas eleições deste ano, né? E o que representa, né, para o Brasil uma possível derrota do presidente Lula e a volta da extrema-direita, caso Flávio Bolsonaro seja eleito. Não tenho dúvida, né, na reeleição do presidente Lula, que ficará na história pelo seu único, aliás, já é o único presidente na história com 3 mandatos e com 4 mandatos como presidente. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, quando você vai para uma reeleição, é uma espécie de plebiscito, você vai avaliar, né, e comparar os governos. A eleição é isso. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com as eleições, mas a grande maioria da população ainda não está preocupada com a eleição, está preocupada com o dia a dia da vida dela, né. Então está preocupado com o problema do endividamento, e aí vem o presidente Lula e lança um desenrola, onde tem de 30% a 90% de desconto de dívidas da população brasileira, que, aliás, eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa da contrapartida disso ser o cidadão ou a cidadã que for negociar suas dívidas, e repito, tem desconto de até 90%, com juros bem abaixo do mercado. Ele tenha um ano que ele não faça jogos em bets no Brasil. Aliás, acho que foi um grande erro nesse país ter aprovado esses jogos, esses cassinos eletrônicos. Isso tem destruído as famílias brasileiras. Eu tenho visto depoimentos por onde eu andei no Brasil, né, de pessoas assim, endividadas, né, vendendo a sua própria casa, né, sendo pressionados por agiotas porque se endividaram com os jogos eletrônicos. Então, enquanto, por um lado, nós temos enriquecendo uma minoria de pessoas donos desses bets, né, desses jogos eletrônicos, uma boa parte da população, a massa da população, está se endividando por conta disso. Então, eu acho que esse presidente que nós estamos falando é um presidente que olha para a vida das pessoas atualmente, que olha para a saúde, quando ele amplia os programas de saúde, garantindo mais médico no posto de saúde, quando reduz as filas de cirurgias através do mais especialista. Agora mesmo, essa semana, lançou o programa Brasil contra o Crime Organizado, porque esse talvez é uma das maiores preocupações do povo brasileiro, com um investimento de 11 bilhões de reais para reforçar, né, desde o sistema prisional, a questão do fluxo de recursos, de dinheiro dessas facções criminosas, o combate ao tráfico de armas no Brasil. Então, a redução e o controle de homicídio no Brasil. Então, é um governo que se preocupa com a vida real do dia a dia da população. Na educação, da mesma forma, eu sou testemunha disso, porque peguei o Ministério da Educação praticamente desmontado. A gente às vezes pergunta qual foi a política pública educacional no governo Bolsonaro para o Brasil. Nenhuma. Ao contrário, quiseram desmontar as universidades. Foi o pior orçamento da história das universidades, foi durante o governo do Bolsonaro. Então, precisou o presidente Lula vir assumir novamente o Brasil para reconstruir as políticas. É a mesma coisa, quando eu falei do Ceará, que não teve uma casa construída, não teve uma casa verde e amarela, como prometeram, construída ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. Nenhuma, zero. Não tem uma obra estruturante, não tem uma obra significativa em nenhum estado brasileiro, né? Ao contrário, tentar acabar com farmácia popular, acabaram com mais médicos, tentando acabar com mais médicos, tentando acabar com as políticas públicas importantes. Fabíola, eu cheguei no Ministério da Educação, fazia 6 anos que não tinha um reajuste da merenda escolar nas escolas públicas desse país. O presidente Lula já deu 55% de aumento nesses 3 anos e 3 meses, 4 meses do governo dele.
Nós saímos de 3,6 para 6,7 bilhões de reais só no programa de alimentação escolar do Brasil, né? Nós criamos o programa de escola tempo integral, atingimos inclusive a meta, saímos de 15% de matrícula de escola tempo integral no ensino básico para 25,8% agora em 2025, atingindo inclusive a meta do PNE. Nós estamos construindo 114 novos institutos federais no Brasil, novos campos de universidades, criamos o pé de meia, que reduzimos pela metade a evasão escolar do aluno do jovem no ensino médio na escola pública brasileira. Criamos um programa para reconhecer e valorizar o professor do Brasil, o programa de alfabetização de crianças na idade certa. Nós pegamos o Brasil com 36% de crianças aprendendo a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. E agora, no início do ano, nós fizemos uma solenidade para reconhecer os esforços dos municípios, chegamos a 66% agora em 2025. Então, isso é reconstrução do Brasil. E se você for olhar em todas as áreas, reconstruiu o Ministério da Cultura que tinham acabado no governo passado. E nunca na história se investiu tanto na cultura nesse país. Se você for olhar para os dados da economia, né, ganho de massa salarial do Brasil historicamente, inflação controlada, o Brasil crescendo acima da expectativa, tiramos o Brasil do mapa da fome, reajuste real do salário mínimo no Brasil, menor desemprego da série histórica. Então é isso que nós vamos apresentar. Eu acho que é isso que vai ser debatido no Brasil e também será debatido nas eleições estaduais. Esse momento é o momento de organizar as candidaturas estaduais, as alianças, o plano de governo, as estratégias para as redes sociais vão ter um papel muito forte nessas eleições, maior ainda do que nas eleições passadas. Ter o cuidado e alertar a população para ter informação de fontes fidedignas, para não estar entrando nesse jogo das mentiras, das fake news, porque é impressionante como essa direita, né, e o bolsonarismo só trabalham com mentiras e fake news nas redes sociais, tentando desvirtuar esse bom debate da política e desse país, é defender a soberania do Brasil. Quero lembrar que o presidente Lula foi o único presidente do mundo que teve a coragem de enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Trump, em relação ao tarifaço, né, em defesa da soberania brasileira e em defesa dos empresários desse país. E aí veja o reconhecimento disso. Quando você se impõe e merece respeito, impõe respeito, as pessoas reconhecem isso. Não ser submisso. E agora o presidente Trump recebeu o presidente Lula nos Estados Unidos, retrocedeu em relação ao tarifaço, né, e está construindo relações. O presidente Lula retomou a grandeza das relações internacionais do Brasil com o mundo. É um grande estadista. Então, é isso que nós vamos debater. Eu não tenho dúvida, né, que esse bom debate, conversando com a juventude, conversando com as mulheres, conversando com os evangélicos, conversando com os universitários, conversando com todos para mostrar, né, o que esse governo tem feito, as entregas que esse governo tem feito e o que é que nós queremos fazer. Por que o presidente Lula quer mais um mandato de 4 anos? Qual é o salto que nós queremos dar para o Brasil nesses 4 anos? Então é isso. Eu não tenho dúvida que nós vamos reverter qualquer número que possa estar colocado nas pesquisas e garantir aí que a população apoie. Se a gente for olhar para o outro lado, do Flávio Bolsonaro, eu acho que o Flávio Bolsonaro tem uns 24 anos de mandato. A gente pergunta qual foi a contribuição nos mandatos dele para o Brasil? Qual foi o projeto importante que ele fez, para o país ou para o povo brasileiro? Qual foi a contribuição que ele deu? Então, também ver um pouco da história de cada candidato, né? Comparar os governos, porque o Flávio Bolsonaro, que a gente chama de Bolsonarinho, representa o pai, o Bolsonaro, no projeto, que não pode ser candidato, né? Então, é também um projeto familiar, né, para o Brasil. Então, é esse debate que nós vamos fazer esse ano e eu estou muito disposto a ajudar e contribuir nesse debate, né, para garantir a reeleição do presidente Lula. Senador, eu queria falar um pouco agora da nossa região, né? O Nordeste sempre foi uma região muito lulista. O senhor falou aí em várias entregas desse terceiro governo Lula, inclusive para o Nordeste, sempre foi uma região, né, que o presidente Lula olhou muito. Mas mesmo todas essas entregas, a gente vê a popularidade do presidente Lula caindo, inclusive ecoando em alguns estados do Nordeste. O Nordeste que já chegou a dar, em alguns estados, quase 70%, né, dos votos para o presidente Lula. O que explica, né, essa queda da popularidade?
com tantas entregas, e como mudar esse cenário? Qual vai ser o papel do Nordeste nas eleições deste ano? Eu não tenho dúvida, Fabíola, que o Nordeste vai manter ou ampliar a maioria do presidente Lula nessas eleições. Eu não tenho dúvida disso. É claro que isso depende muito das pessoas se posicionarem, defender o governo, né. Eu sempre digo que eu vou dar um exemplo do caso do estado do Ceará, quando por exemplo, o governador Amâncio tem trabalhado muito para os municípios cearenses. Quando tem um prefeito que defende e que mostra as entregas do município, o governador está bem nesse município. Quando tem um prefeito que não fala das ações do governo, ou fala muito mais dele, geralmente o governador então, é um pouco parecido também a nível federal. Quando um governador ou um prefeito não fala do governo, das entregas, né, muitas vezes a população não tem conhecimento. Então, eu acho que nós precisamos corrigir isso, levar esse conhecimento maior à população, né? Levar o conhecimento, por exemplo, que a população que hoje ganha até R$ 5.000, que é isento agora de pagar imposto de renda, levar informação mais precisa para a população que precisa de remédio hoje. O avanço na farmácia popular é que muitos remédios de uso contínuo da população hoje é gratuito para a população brasileira. Levar informação de quantos médicos nós aumentamos nesses 3 anos e 4 meses, né, naquele município, para aquele posto de saúde que atende a população. As obras estruturantes que estavam paradas, eu vou lembrar aqui da obra da Transnordestina, que pega ali pega Pernambuco, Piauí e Ceará, um exemplo disso. Passou 4 anos, não botaram um prego numa barra de sabão. Precisou o presidente Lula voltar e a obra está em vento em polpa, milhares de trabalhadores trabalhando, e vamos entregar essa obra, se não for agora do finalzinho de 26, do início de 27, uma obra estruturante importante para a economia do Nordeste brasileiro. Da mesma forma da transposição, que foi uma obra do presidente Lula, que faltava todas as obras complementares, todas estão em obras. Então, assim, nós vamos ter que ter um esforço enorme, né, das nossas lideranças, dos nossos candidatos, dos presidentes de partidos, dos prefeitos, dos deputados, de mostrar ao povo nordestino e ao povo brasileiro, as entregas e comparar. Né? A gente vai comparar. Às vezes eu fico perguntando, medir o que é que o governo passado fez para o Nordeste brasileiro, gente, a não ser criticar e muitas vezes questionar o Nordeste brasileiro. Eu não tenho dúvida. Agora, claro que nós precisamos nos organizar, ter bons candidatos, construir boas alianças, candidatos que sejam progressistas, candidatos que possam defender o governo do presidente Lula, mas eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai vencer bem. E olhe, além de repetir o que ele teve em 2022, nós vamos crescer, eu não tenho dúvida que ainda durante a eleição, com mostrar essa diferença, nós vamos crescer e o preço ainda vai crescer ainda mais no Nordeste brasileiro. Senador, nesse terceiro mandato, né, o presidente Lula enfrentou muita dificuldade na relação com o Congresso Nacional. Uma mostra disso, né, foi a rejeição do nome de Jorge Messias para o STF e a derrubada do veto do PL da dosimetria, né? Como é que o senhor avalia essas derrotas e o que esperar do próximo Congresso, né, que sairá das urnas em outubro? O presidente Lula tem uma capacidade muito grande de diálogo, né? É claro que você tem algumas questões mais pontuais, mas se você for olhar todos os projetos que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional foram aprovados, né? Desde a reforma tributária, que há quase 40 anos se defendia essa reforma tributária, a projetos na área da educação, por exemplo, como o pé de meia, como mais professores, como restrição de uso de celulares, enfim. Quando você vai para a área da saúde também com mais especialistas, enfim. Então, praticamente todos os projetos da área econômica ou das áreas setoriais do governo foram aprovados no Congresso, né? Agora, essa questão do Messias, que infelizmente eu quero aqui dizer da minha solidariedade ao companheiro Messias, porque é um grande ser humano, um grande jurista, um grande servidor público, que merecia, seria uma grande contribuição para o Supremo Tribunal Federal, a sua presença lá. Houve algumas questões que ainda precisam ser avaliadas, né, porque eu acho que faltou um pouco mais de diálogo e de colaboração entre o Senado e o Poder Executivo. Que eu não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, mas a gente viu que o presidente da Colômbia não se dedicou, ou ao contrário, né, se mobilizou para derrubar o nome do Jorge Messias. Mas acho que precisa restabelecer as relações, porque o que está acima de tudo é o Brasil,
restabelecer a relação do Senado, do presidente com o presidente Lula, né, para a defesa dos projetos importantes para o Brasil. E a população brasileira precisa avaliar que não é só votar no governador, só votar no presidente da República. É preciso ter bons representantes na Câmara Federal e no Senado Federal que possam defender, acima de tudo, a democracia, porque o que nós assistimos no dia 8 de janeiro de 2023 foi algo que nós precisamos reprovar, independente de questões partidárias ou ideológicas, né? A gente poder ter o direito hoje de escolher os nossos representantes, de poder ter a liberdade de se expressar, dizer o que a gente pensa, é fruto da luta pela democracia que foi implementada nesse país. Nós vivemos uma época de ditadura. Muitos morreram e foram torturados porque não podiam expressar o que pensavam, não tinham o direito de votar e escolher os seus representantes. Então, acima de tudo, nós precisamos defender a democracia. E o que nós assistimos em janeiro de 23, dia 8, foi exatamente uma agressão à nossa democracia, às nossas instituições. Então, é claro que a gente pode até questionar, né? E precisamos corrigir alguns rumos ou caminhos do Brasil. A democracia faz parte disso, tem o poder de reconstrução, de correção, de caminhar nos bons rumos, e o papel do Congresso é um papel fundamental. Mas nós não podemos aceitar o que ocorreu e punir perante a lei, com o rigor da lei, para aqueles que tentam atentar contra a democracia nesse país. Então, é preciso que as pessoas escolham seus representantes nessas eleições, que defendam o Brasil, defendam a democracia, defendam a soberania, defendam a educação, não a arma, mas sim o livro, a educação brasileira, que defenda a saúde e o SUS, que foi tão importante no período da pandemia, que salvou vidas, foi o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, é muito importante para o povo brasileiro, né, a escolha de bons representantes, tanto para a Câmara Federal, para o Senado Federal, nessas eleições de 2026. Até porque são esses que vão apoiar o futuro governo do Executivo, e, se Deus quiser, do presidente Lula, mas são também eles que vão aprovar as leis que mudam a vida do povo brasileiro todos os dias. Por exemplo, quando você tem um presidente que defende o trabalhador com o presidente Lula, nós aprovamos o reajuste do salário mínimo com ganho real para o Brasil. Os 4 anos passados do Bolsonaro, nós não tivemos um aumento real do salário mínimo. Ou seja, teve perda de poder de compra do povo brasileiro, porque nós não tivemos nenhum reajuste real do salário mínimo em 4 anos do governo passado, diferente do presidente Lula. Então, quem é que representa esse projeto? O que é que eu quero para melhorar a vida da minha família, melhorar a minha segurança? Quem é que tem os melhores projetos? Então, é o Executivo, mas também olhar para os candidatos a deputado federal e senadores nessas eleições. Então, e qual vai ser a estratégia do PT para ampliar a bancada no Congresso Nacional? Porque a gente está vendo que isso, inclusive, é uma das prioridades da extrema-direita e do Centrão, fazer maioria no Senado, até para interferir no STF. Qual é a orientação do PT e a estratégia para ampliar sua bancada? O presidente Edinho tem coordenado isso, né, discutido em cada estado. Claro que a nossa prioridade é a eleição do presidente Lula, a reeleição dele. E uma segunda prioridade é a reeleição dos nossos governadores que têm mandato atuais, que têm direito à reeleição nos estados brasileiros, né? Essa é uma outra prioridade, manter os projetos que são governados hoje pelo PT e construir candidaturas que possam representar esse projeto, né, de centro-esquerda, o projeto progressista no Brasil. Isso não significa que o PT tem que ter candidato a governador, mas apoiar, como por exemplo no Rio Grande do Sul, apoiar a candidatura do PDT, no Rio de Janeiro, apoiar a candidatura do PAS lá no Rio de Janeiro, né? Mas também lançar a candidatura do Haddad em São Paulo, do próprio PT. Então, é construir as alianças importantes do campo progressista. Mas uma das prioridades importantes nessas eleições é a eleição de senadores, né? Não ser os senadores do PT, mas que sejam senadores progressistas, né? Sejam senadores que possam, no futuro governo, apoiar o governo do presidente Lula e defender a democracia, defender a soberania, defender as instituições. Então, esse também é uma das prioridades que o presidente Edinho está construindo em cada estado, né? Quem são os nomes dos nossos partidos aliados, quem são as pessoas que são importantes nesse momento, nessa construção das chapas estaduais para senador. E, claro, querendo, todo partido quer ampliar sua bancada de federal.
Então, também estamos construindo de que forma, não só do próprio Partido dos Trabalhadores, mas da federação, mas também do campo progressista de esquerda, centro-esquerda do Brasil. O senhor citou aí a defesa da democracia, né, e aí, passou agora a derrubada do veto do PL da dosimetria, eu queria lhe ouvir em relação a isso, e também se o senhor acha, possível que a PEC da anistia ela passe no Congresso. Não será colocado em votação, né, nem acho que passará a anistia, né, mas acho que não será colocado em votação no Congresso Nacional. A dosimetria, eu votei contra por respeito, porque o Brasil ele tem os poderes, né? E o poder judiciário é o poder que julga e que define as penas para as pessoas. Eu posso até questionar se é uma pena maior, se é merecida aquela pena, né? Mas quem tem que fazer isso é o poder judiciário. Ele tem autonomia e constitucionalmente é ele que faz isso. Então, eu votei contra em respeito ao poder judiciário brasileiro. Repito, pode até ter um diálogo entre os poderes e dizer: olha, as penas estabelecidas pelo Poder Judiciário foram além do que mereciam, ou sendo até questionados. Isso poderia até ser construído um diálogo sobre isso. Mas, primeiro, repito, nós não podemos aceitar qualquer atentado à democracia desse país, gente, né? A gente lembrar que muitos morreram e muitos foram torturados para defender a nossa democracia, defender o direito livre de se expressar e o direito livre de escolher os nossos representantes. Então, isso é algo que tem que estar acima de qualquer questão. Me repito, independente de questões políticas ou partidárias. Então, e para mim, o atentado que foi feito é preciso dar um exemplo rigoroso, né, em relação às tentativas de 8 de janeiro, de tentar crimes contra presidente da República, crime contra presidente do STF ou do Supremo, enfim, nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Depredar um patrimônio público, um Supremo Tribunal Federal, um Congresso Nacional, um Palácio do Executivo. Então, isso nós precisamos radicalmente sermos contra soltar, colocar bomba em caminhão em frente. Nós vivemos numa democracia. Então, é preciso aplicar a lei com rigor para não aceitar esse tipo de comportamento. Eu votei contra por conta exatamente de respeitar o Poder Judiciário, que é ele que tem que decidir, né, quais são as medidas punitivas em relação a qualquer crime nesse país. Senador, já caminhando para o final, eu queria lhe ouvir em relação a esse escândalo do Banco Master, né. A grande maioria, das pessoas envolvidas são políticos do centrão, né, e o maior exemplo é o senador Cid Nogueira, apontado como o vice dos sonhos pelo próprio Flávio Bolsonaro. Só que o ônus desse escândalo está caindo no colo do governo, né. Como explicar e mudar essa percepção, né? Qual é o peso que esse escândalo o senhor acha que vai ter nas eleições deste ano e como blindar o presidente Lula e o governo, né, dessa pecha da corrupção? A orientação que o presidente Lula tem dado em qualquer escândalo, qualquer crime, é investigação, né, o rigor da lei e punir quem quer que seja. Essa tem sido sempre a posição clara do presidente Lula. É claro que quando isso acontece durante um governo de um presidente, às vezes as pessoas procuram associar isso, mas quem tem procurado associar isso é a direita, mentindo, com fake news, com mentiras, tentando relacionar, quando na realidade o problema do Banco Marshall aconteceu antes no governo passado, aliás, né? Então é preciso deixar isso muito claro. É claro que isso é uma guerra de narrativas, precisam ser esclarecidas, e só vai poder ser esclarecidas a partir do momento que as investigações andarem e as pessoas forem indiciadas ou forem vamos dizer assim, investigadas em relação a esse crime, que foi o maior crime financeiro dos últimos tempos da história desse país e que precisa ser totalmente investigada e punida as pessoas que tenham qualquer envolvimento, comprovadamente, ter o direito à defesa, à ampla defesa, mas serem punidas com rigor da lei qualquer pessoa que esteja envolvido nesse escândalo do Banco Master. Então, a gente ir para cima, mostrar que não há nenhum envolvimento
desse governo com o Banco Master, que tudo aconteceu no governo passado e que o presidente Lula tem determinado a sua investigação, a sua apuração e seja quem estiver envolvido, seja punido com o rigor da lei. Agora, realmente, para concluir, eu queria a sua avaliação sobre a crise, né, que a Suprema Corte enfrenta. O senhor é favorável a discutir mandato para ministros do STF? Bom, primeiro, eu acho que tem que ter um código de ética. Eu acho que eu quero defender isso, defendo inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, à época da escolha do Messias para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ela precisa dar o maior exemplo, né, para o povo brasileiro, para gerar toda 100% de credibilidade em relação a isso. Então, eu sou a favor de um código de conduta de ética para, aliás, não só para o Supremo Tribunal, mas como nós estamos discutindo o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos discutir em todos os poderes e em todas as ramificações do Poder Judiciário, né? E claro que acho que é um bom debate para ser feito, né? Por que que os mandatos de senadores não são vitalícios, de presidente também não é? Por que que o do judiciário tem que ser vitalício? Então, também é um bom debate. É claro que isso precisa ser discutido com muita transparência, com muita sinceridade, mas eu acho que é um bom debate, porque, veja, nós temos o Poder Judiciário hoje, há uma descrença muito grande da população pelo tempo de julgamento de muitos processos. Então, eu acho que nós precisamos rediscutir, e eu acho que tem uma preocupação muito grande dos líderes do judiciário brasileiro, que a gente possa ter uma justiça mais efetiva, mais célere, porque nós não podemos admitir que um processo muitas vezes demora 10, 20 anos para ser julgado, gente. Quando a gente vai tratar de homicídio, por exemplo, né, às vezes demora 10 anos, 20 anos para o homicídio ser desvendado ou ser julgado. Então, cria uma sensação de impunidade na sociedade brasileira. E impunidade para o próprio criminoso, que se sente à vontade de cometer o crime, porque sabe que muitas vezes a justiça é lenta, né, e demora. Há uma reclamação muito grande, por exemplo, de governadores e governadoras. No meu caso, eu tive essa experiência durante 8 anos, e aqui não é nenhuma crítica direta, mas é uma crítica construtiva, é que muitas vezes a polícia prende o bandido, né, e o bandido fica solto. Eu me lembro de um caso específico lá no Ceará, que nós estávamos há 2 anos investigando um comando lá do Comando Vermelho no Ceará e conseguimos prender. E aí a justiça botou uma tornozeleira eletrônica. Em poucos dias ele quebrou a tornozeleira e desapareceu. Nós não conseguimos mais encontrá-lo. Então, assim, eu acho que é preciso reestruturar, rever um pouco desse papel do Poder Judiciário, para que a gente possa ganhar mais crédito, como também do poder Legislativo, né? Qual é a credibilidade, qual é a aprovação que a população dá a esses poderes hoje no Brasil. Da mesma forma que o poder Lula sempre é avaliado, é preciso também avaliar os outros poderes e cumprir as nossas missões. Todos nós somos servidores, e o servidor já está dizendo, servir ao país, servir às pessoas. O nosso salário é pago pelo povo brasileiro, independente de onde a gente esteja. Nós somos servidores tanto do poder legislativo, como no poder executivo, como no poder judiciário. Então, nós não podemos blindar isso da sociedade brasileira. E ter a coragem de fazer o bom debate. Não é a crítica pessoal a ninguém, mas é a crítica ao sistema que funciona hoje no Brasil, que nós precisamos questionar. E como aperfeiçoá-lo? Como melhorá-lo? Né? Então, acho que esse é o bom debate também que precisa fazer, e talvez as eleições sejam um momento oportuno para isso. Ok, senador Camilo Santana, muito obrigada pela entrevista e volte outras vezes. Eu que agradeço, Fabio. Um abraço, obrigado para você, todos os nossos aí internautas que vão acompanhar e aqueles leitores que vão acompanhar essa entrevista. Um abraço e foi um prazer conversar com você.